Se você está pensando em comprar uma casa, não pule esse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar todos os números reais que fizeram eu e minha esposa conquistarmos o nosso primeiro apartamento. Prazer, meu nome é Aleph e eu vim te trazer uma visão de longo prazo, que pode e vai te ajudar na sua carteira de investimento para os próximos anos. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar centavo por centavo que nós precisamos desembolsar para finalmente comprar o nosso primeiro apartamento. Então, se esse vídeo fizer sentido para você, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilha com seu amigo, que ele pode estar pensando em comprar uma casa, para ele saber os prós e os contras de adquirir o seu primeiro imóvel. Então, sem mais delongas, eu já quero te trazer aqui para a tela do meu computador. Eu trouxe uma planilha realmente de gastos reais, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa levar em consideração é que nós financiamos um apartamento de R$ 700.000, tá? Nós pegamos o apartamento aqui, vai um detalhe bem legal, tá? Nós já pegamos o apartamento totalmente imobiliado, então quando nós fizemos a visita nesse apartamento, nós gostamos muito da mobília, da estrutura do apartamento, se encaixava de acordo com a nossa família, até mesmo porque a decisão de nós comprarmos a nossa casa própria não foi apenas financeira, mas ela passava pelo momento estrutural da nossa família, principalmente pela adaptação da nossa filha. Então nós demos de entrada R$ 115.000 em dinheiro, mais o FGTS da minha esposa de R$ 39.000, e aqui veio a primeira surpresa, tá? O ITBI, nós não fomos informados sobre esse custo de ITBI. Tá? E aqui vai o primeiro ponto de alerta. Toda vez que você comprar um imóvel, tem o custo de ITBI. Você precisa questionar, tá bom? Nós não sabíamos, nós não fomos orientados, e aqui veio a primeira surpresa de R$ 15.700, mas eu quero te mostrar que Deus é bom e nós conseguimos uma negociação que esse ITBI saiu zerado. Então, tivemos a custa de cartório de R$ 160, a primeira custa para vincular o processo de passar o apartamento para o nosso nome, e depois veio a custa de cartório de R$ 3.500, tá? Um custo total inicial de R$ 173.360. Se você for ver, você tem aqui em negociação 15.000 em negativo. O porquê que é esse 15.000 negativo? Porque foi exatamente, na verdade é 15.700, né? Porque foi exatamente o ITBI. E o que acontece com o ITBI? Quando nós fomos realizar a compra do apartamento e nós financiamos ele pelo Banco Inter, o Banco Inter foi fazer a vistoria do apartamento. E o Banco Inter falou assim, olha, 700 mil tá caro, não pode pagar 700 mil. E nós tínhamos aceitado, nós como compradores tínhamos aceitado pagar os 700, mas o banco falou, não, nós não vamos financiar isso. Ou você aumenta a sua entrada, tá? Ou o vendedor diminui o preço do apartamento. E eu falei, eu não vou aumentar minha entrada. Aqui eu vou usar minha expertise em vendedor e vou trazer esse jogo para mim. E comecei a negociar, negócio vai, negócio vem. Falei, olha, eu tenho uma empresa que faz consultoria, então vamos trazer o seu negócio, vamos otimizar o seu negócio, vamos crescer o seu negócio. E aí eu consegui uma negociação com ele de fazer com que ele baixasse o preço do apartamento. E ele baixou exatamente o preço do apartamento em R$ 15.700. Ou seja, esse TBI saiu gratuito por causa da nossa negociação, ok? Aqui nós tivemos essa custa de cartório, foi informada, tá? Essa custa de cartório foi informada, só que eu fiz uma nova negociação, ou seja, quando eu entendi que o banco poderia me ajudar e ele aplicou um desconto de R$ 15.700, mais ou menos, o que aconteceu? O banco foi fazer uma nova vistoria. E mesmo com desconto de R$ 15.700, o banco falou: não, tá caro. Tá caro, tem apartamento na mesma região vendendo mais barato. E realmente tem. Só que nós compramos toda a estrutura dentro do apartamento. Nós compramos todos os móveis. Nós não precisamos entrar com nada. Na verdade, entramos com geladeira, sofá, mesa, utensílios. Tá bom? E aí o banco falou: não, tá caro. E eu falei: tá caro. Beleza, banco. Você tá jogando no meu time, show de bola. E o banco falou: precisa baixar mais 80 mil. Ou você coloca 80 mil, ou você tem que baixar 80 mil. Falei, vai ter que baixar 80 mil. Nesse ponto, o que eu falei para ele? Se você não baixar, eu vou desistir da negociação. Isso antes de pagar cartório, isso antes de pagar ITBI, tudo bem lá no comecinho. E quando nós finalizamos a nossa compra, ele já tinha baixado o preço do apartamento em R$ 80.000. Então, ou seja, o FGTS ficou praticamente zerado,
tá? Mais uma parte da entrada zerada que cobriu todos esses custos. Ou seja, nós entramos no apartamento só com a entrada de R$ 100.000, o restante foi tudo desconto negociado por causa de uma implicação do banco de não liberar o financiamento. Mas no montante da história, tá? Nós fizemos uma despesa de R$ 173.000, aproximadamente aí R$ 120.000, ok? R$ 120.000, e temos uma parcela hoje de R$ 3.590. Pô, Aleph, pesado. É, realmente pesado. Só que eu pagava de aluguel já R$ 3.590. E aqui acima eu vou deixar alguns vídeos para você do problema que nós tínhamos como inquilino. Primeiro, nós pagávamos um aluguel muito acima do mercado, realmente R$ 4.000 de aluguel é bem carinho, e nossa casa tinha alguns problemas, principalmente quando chovia, acabava caindo. E problemas estruturais da casa você só consegue saber quando você mora. E quando você mora, você tem contrato, você tem problema de mudança, tudo isso gerando dor de cabeça para nós. E no caso, nós tínhamos uma locatária que não estava nem aí para a estrutura do inquilino, oferecendo zero comodidade, querendo apenas o aluguelzinho todo dia 5 na conta dela, mas na hora de reparar os erros, não fazia nada. Isso foi a segunda decisão que nos fez tomar busca pela nossa casa própria, ok? Então aqui, o que acontece é o seguinte, tá? Quando você paga o aluguel, você não paga, você não precisa utilizar o FGTS, tá bom? Então esse FGTS ficaria disponível, tá? Na conta da minha esposa. Você não tem o custo de TBI. Tudo bem que o nosso custo ele foi negociado, mas vamos supor que você vai pagar o seu. Você tem o custo de TBI. Você não tem custo de cartório. Na verdade tem, mas é bem baratinho, R$ 100, R$ 200 para reconhecer firma. Bem, bem show de bola, tá? Você tem um custo total de R$ 3.590, que é o meu caso, beleza? Com esse patrimônio economizado de 134.360, tá? Eu teria um retorno sobre esse patrimônio de 1.343. Por que eu teria um retorno sobre esse patrimônio? Porque esse patrimônio era meu investido, ou seja, ele estava rendendo ali na renda fixa, 1% ao mês. Então ele estava me trazendo de retorno aproximadamente 1.343,60 por mês, tá? E se eu fosse abater no meu aluguel, coisa que eu não estava fazendo, tá? Eu estava deixando ele aplicado, investido para que haja multiplicação, eu teria um aluguel real de 2.246. Só que aqui, o ponto que nós trazemos, tá, em consideração, que não é em relação a dinheiro. Morar na casa própria, na minha visão, tá? E nos meus números aqui, ele é mais caro, tá? Aluguel, ele é mais vantajoso, principalmente se você passa a ter problema ou até mesmo tem um problema financeiro, você consegue sair e ir para um lugar um pouco mais barato para poder reestruturar a sua vida. E no caso da casa própria, não, você financiou por 480 meses. Mesmo que você faça uma amortização, você tem um tempo a pagar desse imóvel. E por que nós tomamos essa decisão de comprar? Primeiro, minha filha, tá? Não tem como. Aqui pesa e pesa muito. Segundo, a nossa parcela hoje de financiamento ficou a mesma coisa que nós pagávamos de aluguel. Terceiro ponto, tá? Que foi aqui que me deu uma tranquilidade financeira para que nós possamos tomar essa decisão. Os dividendos que eu recebo na minha carteira de investimentos já pagam o meu financiamento. Então, caso eu tenha algum problema, eu consigo retirar os meus dividendos e pagar o meu financiamento. E quarto ponto, tá? Mesmo que eu tenha um problema muito mais grave, eu consigo desaplicar o meu dinheiro e quitar o meu financiamento. Então, foram essas decisões que me fizeram escolher o meu apartamento, tá? Nesse momento. Pô, mas e a taxa de juros? Nós pegamos uma taxa bem legal, tá? Que vale a pena reter o nosso dinheiro investido do que quitar o financiamento. E com isso, essas outras decisões pesaram e pesaram com força, que foi a minha filha, que foi os meus dividendos pagarem a parcela do financiamento, e que foi se eu tiver um problema maior, eu consigo quitar o meu apartamento.
Agora deixa aqui nos comentários. Você já está planejando comprar o seu apartamento, comprar a sua casa? O que que falta para você conseguir realizar esse sonho? Mas aqui esse vídeo é para que você transforme um sonho em sonho e não um sonho em pesadelo. Então, quando você for fazer a negociação, busque a melhor negociação, busque questionar todos os pontos, principalmente ITBI, custa de cartório, porque isso são variáveis que pode pesar no seu bolso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve nesse canal, porque ajuda demais. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!